Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Aceleradores do Aprendizado. Eu sou Gabriel Assunção e nesse programa eu vou te ajudar a estudar de forma mais inteligente para que você possa ficar fluente em inglês para estudar ou morar fora, certo? Essas transmissões vão ser feitas toda terça-feira, 8 a 8h30 da noite, no Instagram, tá bom? E tem mais um adendo. Nós vamos começar hoje com o episódio número 1. Isso é, um número ímpar. Vamos falar sobre um aprendizado teórico, em como, na teoria, você pode melhorar o seu aprendizado. Qual é o tema de hoje? 3 fatores mais importantes para você que quer começar a estudar inglês hoje. Erros que eu já cometi. Eu não fiz essas 3 coisas de primeira e foi por isso que atrasou muito a minha fluência. E quando eu entendi essas 3 coisas, minha fluência decolou no inglês, tá bom? E o adendo é que numa semana par, ou seja, semana sim, semana não, essa, teórica, 1, ímpar, próxima semana 2, par, nós vamos ter um aprendizado prático, galera. É isso aí, eu sei que vocês gostam de aula prática, mas não dá para ter a prática sem a teoria. Então primeiro a gente aprende a teoria, e na próxima semana eu trago um aprendizado prático e vou demonstrar para vocês como fazer e como aplicar essas teorias que a gente aprende também aqui nessas lives, tá bom? Não necessariamente vai ser da semana passada que a gente aprendeu. Pode ser que seja numa live daqui a um mês e a gente vai testar uma coisa que a gente aprendeu um mês atrás, tá bom? Isso não importa, beleza? O que importa é que você esteja presente nessas lives, veja ao vivo, para que você tenha a oportunidade de treinar junto comigo e poder tirar as suas dúvidas. Se você não estiver lá comigo, você não vai conseguir tirar suas dúvidas e vamos ser bem sinceros, vai acabar deixando para depois. Quem nunca aí disse que ia fazer uma live, que ia para academia, que ia fazer dieta, deixou para depois e o que aconteceu? Você não fez. E já introduzindo ao nosso primeiro tema, que é foco, consistência para formar disciplina. Não existe motivação. Existe. Mas vamos lá. Hoje, será que eu estou motivado para fazer esse vídeo? Talvez. Mas se eu não tivesse motivado, você acha que eu ficaria deitado na minha cama? Negativo. Eu estaria aqui por causa de um comprometimento, de uma disciplina que eu estou fazendo com vocês. Eu estou me comprometendo em fazer essas lives toda terça-feira. Se eu depender de motivação para isso, vai ter dia que eu vou acordar e eu não vou estar motivado. Pode acontecer alguma coisa, pode acontecer 1000 coisas no meu dia que vão tirar a minha motivação. Então não tem como você depender de motivação. Você precisa criar a disciplina através de foco e consistência. Igual a academia. Quem gosta aí de malhar e fazer dieta sabe que, cara, nossa, ninguém acorda com uma vontade de comer de coisa de dieta. Talvez ir pra academia, eu também tô gostando de ir, mas ninguém vai acordar todo santo dia com vontade de comer ovo salada. Às vezes vai ter uma vontade de comer sushi, hambúrguer, chocolate, encher a cara. E você não vai fazer se você estiver comprometido. Por quê? Por causa da sua motivação? Talvez. Chances são de que a sua motivação vai fraquejar. E se você estiver dependendo nela, como eu já fiz e eu garanto que você também já fez em algum assunto da sua vida, você fraquejou. Se eu estou dependendo de motivação e não do meu hábito, da minha disciplina, eu vou acabar fraquejando. Então esse primeiro ponto eu julgo ser o mais importante de tudo. Eu sempre falo que antes de você começar a estudar inglês, você tem que traçar o seu objetivo, cuidar do seu... Beleza, isso é a prática, isso é o estudo do inglês. Mas se você realmente quer ser bem-sucedido, tanto no inglês quanto em qualquer outra coisa na sua vida, você tem que ter foco e você tem que ter consistência. Se você falar que vai estudar todo dia 8 horas da noite por 1 horinha, você tem que estudar todo dia por 1 horinha, 8 horas da noite. Gente, eu também sei que cada um tem a sua vida. Acontece, pode acontecer um dia de, sei lá, Deus me livre, até bater aqui do meu gato morrer ou ter um ataque na hora da live. Mas eu tenho que ter a disciplina de não deixar que qualquer coisa impeça de eu estar aqui. Assim como você tem que levar a disciplina para o lado de fazer você estar lá todo dia, criando foco e consistência
que isso não vai deixar você desistir de estudar, tá bom? Só que ter foco e consistência, criar a disciplina, criar o hábito de estar aqui todo dia estudando inglês, não é a única coisa. A segunda coisa que você precisa é justamente um pilar que vai ser construído em cima dessa fundação. A gente tem a fundação aqui embaixo, os pilares do seu aprendizado, e depois vem a fluência, a casa em cima, o telhado, a chaminé, mas a gente precisa do chão, tá num chão sólido, que é o foco e a disciplina. Depois a gente precisa dos pilares. E o que é o pilar? Não desistir. Gente, qual é a diferença de uma pessoa fluente em inglês para uma pessoa que não é fluente em inglês? Que a pessoa fluente em inglês nunca desistiu. Existem diversas pesquisas feitas por linguistas renomados que mostram que aprender uma segunda língua está muito mais parecido, vou até falar um pouquinho mais perto do microfone, está muito mais parecido com você usar um segundo braço. O Dr. Stephen Krashen tem essa teoria quase que inabalável até hoje, se você quiser procurar. E ele fala disso, em que aprender uma língua é uma coisa viva. Você não pode imaginar que você vai ficar enrijecido. Por quê? Porque é uma coisa intrínseca. Eu vou falar uma coisa, e não é pra ser grosseiro não, tá, gente? Mas a única forma de você encontrar alguém que não fala a língua nativa do seu país, seja americano, um brasileiro, um português, um espanhol, um árabe, não importa. Qualquer pessoa que seja, mesmo que seus pais, cara, pega hoje você. Se seus pais tivessem concebido você lá nos Estados Unidos, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você estaria falando português? Talvez, mas você também estaria falando inglês, se você criasse lá. Se você fosse criado lá. E também, através da psicologia do desenvolvimento, já se descobriu que a criança não tem tanta vantagem assim. Existem pequenos detalhes em que uma criança é inclinada a entender um pouco dos fonemas, do sonoro da língua, para qualquer língua, mas isso não muda o fato de que você é tão capaz, e se não mais capaz ainda, de aprender qualquer segunda, terceira, quarta língua. Então, por que eu posso falar com categoria que se você tiver um bom método, foco e disciplina, dei até um spoiler do terceiro pilar aí, ó, você vai aprender inglês? Porque qualquer pessoa que você conheça na sua vida que não tenha um problema cognitivo no cérebro, algum problema muito sério que vai impedir ela de desenvolver uma linguagem, vai ter desenvolvido essa linguagem. Certo? Então, você vai falar inglês. Basta você ter foco e disciplina. E o que a gente vai falar um pouco mais no terceiro método. Porque línguas não é igual você aprender matemática. Não é igual você aprender física. Desculpa, gente, mas não é. Talvez seja por isso que você está até hoje tentando e não consegue. É por isso que você estudou gramática e não deu certo. É por isso que você traduziu o legenda em português, para você forçar o teu cérebro no aprendizado mecânico, e tem muita gente que me fala que aprendeu. Ok, justo. Mas eu te garanto que se você aprendeu por essa forma de tradução, a forma mecânica, anotando, estudando gramática e não fazendo a parte do DSI, do método natural de aprendizado, você não vai ter o inglês fluido. You're not going to be able to talk just like I am talking to you right now. I don't have to think before I speak in English. O que eu falei agora foi, você não estaria falando do jeito que eu estou falando agora. Foi isso que eu falei em inglês agora. Eu não tenho que pensar antes de falar inglês. Só vem naturalmente para mim. Por quê? Porque o método que eu ensino os meus alunos e o método que eu usei para aprender foi um método de aprendizado natural. Eu não fiquei estudando gramática, eu não fiquei traduzindo. Claro, eu cometi todos esses erros igual você cometeu e talvez cometa até hoje. Mas eu aprendi a forma correta porque eu não estava tendo resultado. Eu ficava anos e anos e anos em curso, anos e anos e anos estudando gramática, fazendo lista, vendo coisa com legenda em português, traduzindo, e não dava resultado. Não adianta. Então, a língua é uma coisa natural. Eu já estou juntando um pouquinho com o terceiro pilar.
Mas ela é natural, você não pode estudar ela igual física e matemática. A ciência já provou pra gente que você vai aprender uma linguagem. Se você pega uma pessoa e ela ficou muito longe, ela aprende uma forma de linguagem, longe da nossa sociedade. Ela aprende de uma forma em que talvez não seja a língua verbal, mas você vai aprender a se comunicar. O ser humano está se comunicando desde sempre. Desde que o humano começou a viver em grupo, em sociedade, ele tem a necessidade de se comunicar. Então, se você não desistir, se você tiver foco e disciplina e usar um bom método, que é o que eu estou tentando te passar aqui, que eu vou te passar toda terça-feira, 8 da noite, você vai aprender. E eu falo isso com a maior categoria do mundo. Porque o ser humano nasceu e nasce até hoje com a necessidade de viver em grupo e se comunicar. E você precisa pegar isso dentro de você, você precisa despertar isso. Por isso que uma método é chamado Desperte Seu Inglês, o DSI. Você precisa pegar esse inglês natural que existe dentro de você, que é a possibilidade de aprender qualquer linguagem, seja qual for ela, e despertar e deixar isso vir de forma natural. Então lembre-se, o fluente é o não fluente que nunca desistiu. E finalizando esse pensamento, nós vamos para o terceiro tópico, que eu já mencionei um pouco e soltei um spoiler. O método. Gente, vamos dizer que você vai hoje para academia. Você quer emagrecer e ficar forte. Você chega lá, vai fazer um exercício que você devia estar fazendo assim, você faz assim. Vai ter resultado? Talvez. Vai demorar 40 vezes mais do que se você estivesse fazendo da forma certa? Mesmo que você tenha disciplina, mesmo que você tenha foco, mesmo que você faça dieta e vá todo dia pra academia? Óbvio! Se você pega um personal, vou até falar o nome do cara, por exemplo, um Júlio Balestrin da vida, um dos melhores treinadores do Brasil, cara, esse maluco vai te acelerar de uma forma em que você vai ter 1 ano de resultado em 30 dias. Por quê? Porque você teve mais foco, mais garra, mais disciplina, tomou suplemento? Não necessariamente. Pode ser uma junção dessas coisas. Mas o que realmente vai fazer você acelerar todo o seu aprendizado, que vai ser intrínseco, o telhado da sua casa, depois de você pegar o foco, a disciplina e não desistir, mas se manter no processo, o telhado da casa é o método. Você precisa de um método eficiente, porque vai ser muito ruim. Confia em mim, cara. Eu passei por isso também. E eu passo por isso em outras coisas da minha vida. Se você tem um trabalhão para fazer um negócio, imagina que você pegou assim e você tá querendo dar um presente maravilhoso para sua namorada. Tá? Fica aqui comigo, ó, você vai entender o raciocínio. E você passa dia e noite pesquisando, você gasta dinheiro, você vai trabalhar, você vai fazer bico, você vai vender suas coisas na internet para você poder comprar o melhor presente que um ser humano poderia dar para sua namorada. E você consegue. E você faz um presente magnífico. Mas você tá exausto, você tá morto, você tá cansado, tá sem dinheiro e sem ideia e só quer descansar. Só que aí tem 2 situações que vêm agora, 2 possibilidades. Ela gostar e ela não gostar. Eu garanto. Se for quando você pode me mandar mensagem e falar, Gabriela, eu garanto tudo o que você quiser. Se ela gostar do presente, ou ele, se você for a namorada dando pro namorado, aquele cansaço vai embora. Aquela sensação ruim de ficar sem dinheiro, cansado, de ter virado noites fazendo presente, vai embora. Porque você teve resultado. Você teve um resultado extremamente satisfatório. Agora, em contrapartida, se você dá esse presente pra ela depois de todas essas noites cansadas, virando a noite, com a sua conta bancária mais vazia do que não sei o que, eu te garanto que esse cansaço vai multiplicar por 30 e você nunca mais vai querer fazer isso na sua vida. Agora, Gabriel, por que você tá me falando isso? Porque o inglês é a mesma coisa, cara. Rapaziada, fica aqui comigo. Meninos e meninas, garotos e garotas, pensa! Se você tá tendo foco e disciplina e estuda inglês por 5 anos sem ter resultado, pô, eu ia te chamar de louco se você não ficasse cansado de saco cheio e achasse que não tem jeito pra coisa. Então, apesar de você ter uma boa fundação da casa, você ter construído os pilares muito bem,
Na hora de botar o telhado, se desmanchar esse telhado e cair e destruir a casa toda, a boa fundação e o bom pilar não adiantou pra nada. Óbvio, a fundação e o pilar vão ajudar a manter o telhado na hora, mas se você botar um telhado que quebra até se você tocar nele. E esse é o método. Se você usar um bom método, junto com a disciplina e a consistência e não desistir, e você começar a ter resultado, você não vai ficar cansado. Você não vai ficar exausto. Você vai conseguir de uma forma em que você não tenha aquele... a gente chama de burnout em inglês, que você não queimar cartucho no início. Imagina, cara, você tá estudando 3 horas por dia em inglês 2 anos e nunca teve resultado. Cara, você vai ficar exausto, você nunca mais vai querer estudar inglês na vida. E eu tenho muito aluno que chega assim pra mim. A maioria, inclusive, dos alunos chegam assim. É muito difícil ter um aluno pra mim em que ele chega cru, que nunca tentou estudar inglês. Então, eu necessito de mostrar para esse aluno em que com um bom método ele vai conseguir ter resultado, e o ter resultado que vai ser a recompensa pelas noites de estudo. Porque o cansaço, a insatisfação, a agonia não vem do trabalho duro, vem do trabalho duro sem resultado. Então é assim que eu fecho esse terceiro pilar, né, que já virou telhado, para vocês. Esforço não é ruim. Se esforçar e trabalhar duro não é ruim, a gente se sente bem pra caramba. O problema é você fazer esforço, deixar de jogar aquele jogo que você gosta, deixar de ver aquela série na Netflix que você gosta para estudar e não ter nenhum resultado. Então é por isso que o método, que no meu caso eu criei o DSI, que é você estudar o inglês de forma natural e sem estudar gramática, sem traduzir, que vai fazer com que você tenha um resultado satisfatório no final do período, é a chave para que o telhado da casa seja bem feito. Não adianta foco e disciplina se o método estiver ruim, e você vai ter muito esforço para pouco resultado. É isso que cansa de verdade. Não é o esforço. Claro, se você está falando para mim, pô, um cara vai ter que levantar 50 kg de pedra todo dia e voltar durante 10 horas ao dia. Isso é cansaço físico. Tô falando de mental. De você treinar e estudar, ficar 1 hora por dia por 3, 4 anos, ou indo para cursinho, se dedicando todo dia, pegando um ônibus lotado para ir pro cursinho, e não ter resultado. Essa é a dor. Eu te garanto que se eu falasse para você agora, cara, olha só, eu tenho um método infalível. Infalível. Você só tem que pegar um ônibus lotado de ida de 1 hora e um ônibus lotado de volta de 1 hora. Todo dia por 1 ano. Mas, depois desse ano, você vai ganhar 10 bilhões na sua conta. Cara, tu vai achar isso ridículo de fácil. Tu vai voltar com um sorriso daqui a aqui. Garantido que no final do ano você vai ter $1 bilhão. Cara, mas imagina agora que você tem que fazer esse mesmo trajeto para estudar uma coisa que não tá te dando resultado nenhum e nem tá agregando nada na sua vida. Isso é o cansaço. E agora que você tá com isso bem estabelecido, se você não entendeu muito bem, pode dar uma voltada no vídeo, assiste de novo. Se você falar, cara, Gabriel, não entendi, pode mandar aqui no comentário que eu vou tentar te responder da melhor forma possível. Se quiser me mandar uma DM no Instagram falando, Gabriel, eu não entendi o terceiro pilar, você pode, por favor, explicar para mim? Eu explico tudo de novo com o maior prazer do mundo. Porque eu sei que é isso que vai te dar resultado. É entender muito bem esses pilares para que você comece o seu aprendizado ou recomece o seu aprendizado do inglês de uma forma satisfatória, que vai te deixar com resultado e não vai te deixar cansado. Então, repetindo, primeiro pilar, ou a fundação da casa, foco e consistência. Estudar todo dia, 30 minutinhos a 1 hora por dia, sem falhar. Acontecem coisas no dia a dia? Acontecem, mas tenta evitar que as desculpas sejam um motivo para você não estudar. Isso é foco e isso é consistência, que vai transformar em disciplina. Porque motivação só tira você da cama. Depois você vai querer voltar para ela e nunca mais vai querer sair. Isso acontece. Segundo pilar, que é, no caso, são os pilares efetivamente da casa que vão segurar o telhado, que é não desistir. Criou foco e consistência, fez disciplina para você conseguir não desistir. Porque o fluente é o não fluente, uma pessoa que não falava inglês,
que não desistiu. Ele aprendeu o DSI, ele aprendeu o método natural, ele percebeu que não era bem o que ele estava fazendo que ia levar ele para fluência, ele não repetiu os mesmos erros, ele mudou e ele não desistiu. Isso junta com o nosso telhado, ou nosso terceiro pilar, o método. Se você tem um método ineficaz, você pode ter foco, você pode ter consistência, você pode ter disciplina e nunca desistir. Mas você vai demorar muito, muito, muito mais para chegar no mesmo lugar em que uma pessoa que aprendeu esse método natural, aprendeu o método mais eficiente, que é aprender o inglês direto no inglês, sem traduzir, sem estudar as regras gramaticais, vai ter de resultado. Imagina se eu falar para você que você vai ter que estudar 1 horinha por dia no ano e você está completamente fluente. E agora eu falo que você vai poder ficar pro resto da sua vida estudando 30 minutinhos de regra gramatical e nunca aprender. O que você prefere? O que você pagaria muito mais caro para ter? Vamos até diminuir esse tempo em 6 meses. Eu não tô falando que é possível, tá, gente? Eu não tô falando que não é, eu não tô fazendo esse... Eu vou até usar outra coisa. Se alguém falasse para você que você precisa ficar 5 horas na academia e você pudesse ter essas 5 horas por 3 meses, mas você ia sair de lá com o corpo de um bodybuilder, do Arnold Schwarzenegger, ou em contrapartida 30 minutinhos por dia durante 10 anos que você ia ficar com um corpo legal, o que você ia achar mais valioso? Certo? Então é isso, gente. Os 3 pilares, se você juntar esses 3 pilares, você internalizar esses 3 pilares, óbvio, de novo, se você não entendeu, deixa o seu comentário aqui, me manda uma DM no Instagram, mas se você entendeu e gostou desse conteúdo, deixa o seu like, me segue aqui, se você está vendo no YouTube, no Instagram, me segue aqui embaixo, para você poder acompanhar essas lives semanais, para você poder ter uma rotina de aprendizado e entender como estudar de forma mais inteligente é o que vai permitir que você fique fluente em inglês para estudar ou morar fora. Tá bom, gente? Internaliza esses 3 pilares. Qualquer dúvida, manda uma DM, se inscreve, dá like e eu te vejo no próximo vídeo.